Dólar tem terceira alta e fecha o pregão a R$ 5,66. Hoje, uma alta de 0,22%, é o maior patamar em 2 anos e meio. A moeda americana chegou a 5,70, como o Aldrin lembrou, mas no fim do dia uma pequena trégua depois de um enfraquecimento no exterior e rumores de que o Banco Central poderia promover uma intervenção no mercado de câmbio. Terminou o dia valendo 5,66, o que significa o maior valor desde 10 de janeiro de 2022. E hoje o presidente Lula falou, aliás, o presidente Lula tem falado todos os dias, né? Mudou a estratégia de comunicação do presidente da República, evidentemente. Ele tem falado todas as manhãs para rádios de diversos lugares do país. Geralmente ele aproveita o destino da viagem que está fazendo para falar com aquela localidade. Ele falou, recentemente deu uma entrevista para a Rádio CBN aqui em São Paulo, falou para emissoras de Minas Gerais, falou para emissoras do Rio de Janeiro, passou pela Bahia hoje e falou para a grande rádio, tradicionalíssima rádio, querida Rádio Sociedade, que eu tantas vezes ouvi nas minhas variadas viagens para a Bahia. Sabe o que eu sempre gostava de fazer? Levar um radinho de pilha para as minhas viagens. E aí eu chegava lá em determinado momento e começava a sintonizar as emissoras de rádio locais. Sempre fui, continuo sendo um apaixonado pelo rádio. Gosto muito de rádio local. Até hoje eu me divirto, mas hoje já no aplicativo, né? É uma maneira muito legal de você entrar no clima do local. Exatamente. Né? Ouvindo a Rádio Jornal de Pernambuco, Quanto Tempo, e a Rádio Sociedade da Bahia. E foi para a Sociedade que o Lula, mais uma vez, atacou a taxa de juros e disse que tem alguma coisa estranha na valorização excessiva do dólar. Fala, presidente. A gente não pode inventar as crises. A gente não pode jogar a culpa. Eu vou te dar um exemplo. A semana passada eu dei uma entrevista no UOL. Depois da entrevista, sabe, alguns especialistas começaram a dizer que o dólar tinha subido por conta da entrevista do Lula. E nós fomos descobrir que o dólar tinha subido 15 minutos antes da minha entrevista. É um absurdo, veja. Obviamente que me preocupa essa subida do dólar. É uma especulação. Há um jogo de interesse especulativo contra o real nesse país. E eu tenho conversado com as pessoas do que a gente vai fazer para tomar. Eu estou voltando quarta-feira, vou ter uma reunião, porque não é normal o que está acontecendo. Não é normal. E eu acho que a minha visão sobre o Banco Central não é uma visão teórica, é uma visão de um presidente que já foi presidente, que teve o Banco Central sob o meu domínio durante 8 anos e com total autonomia. Alguém pode falar que o Meirelles não teve autonomia? Ele ficou 8 anos do meu mandato. E se dependesse de mim, ele ficaria com a Dilma também. Não sairia, não. O Fernando Henrique Cardoso trocou 3 presidentes de Banco Central. E é normal. O que é normal é o Lula trocar. É o Lula querer indicar alguém. E é o presidente da República que tem que indicar. E quando a gente indica um presidente do Banco Central, quando a gente indica um presidente do Banco do Brasil, quando a gente indica um presidente da Petrobras, a gente não indica essa pessoa para essa pessoa fazer o que a gente quer, não. Porque as empresas têm diretoria, as empresas têm conselho, as empresas têm um cronograma de trabalho, e o Banco Central é a mesma coisa. O Banco Central tem uma função, sabe, que é cuidar da política monetária desse país, quer cuidar, sabe, de atingir a meta da inflação, e por isso nós acabamos de aprovar a meta de inflação de 3%, ainda vai continuar com 3%, e nós vamos tentar buscar isso. Agora, o que não dá é para você ter alguém dirigindo o Banco Central com viés político. Bom, vamos tentar entender o que é que está acontecendo, por que é que o dólar está disparando e por que quase que subitamente houve um azedume com a economia brasileira, embora os indicadores, os macro-indicadores, estejam bons na medida do possível. Emprego, inflação sob controle. O Gabriel Meira, especialista e sócio da Valor Investimentos, vai nos atender para nos ajudar a atravessar esse momento delicado. Gabriel, boa tarde. Muito boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Gente, o Aldrin Mazei que vai te fazer uma pergunta. Gabriel, a primeira pergunta da nossa entrevista. Fala, Gabriel, tudo bem? Tudo. Bom,
Eu acho que é legal a gente começar pelo básico, né? Porque muito está se falando, o Lula fala um negócio, a taxa de câmbio sobe. Mas quais são os mecanismos que movimentam a taxa de câmbio, de fato? Como é que se precifica o dólar? Você consegue explicar para pessoas leigas como eu? Não sou economista, não estou no mercado financeiro, não tenho dinheiro, não sei nem o que é dinheiro. Você consegue explicar para a gente entender como é que se formam esses movimentos que determinam o valor do dólar numa economia? De forma bem simples, Aldrey, é basicamente oferta e demanda hoje no Brasil. Você tem uma cotação do dólar por oferta e demanda. Então, você tem uma saída desse capital, a moeda fica mais escassa, consequentemente, o seu preço tende a subir. É o que a gente tem visto ocorrendo agora. Então, uma das explicações para essa movimentação do dólar agora é o fluxo, basicamente, desse capital. Você teve aí todo o fluxo estrangeiro, né, que hoje, acho que é bom esse adendo, a maior parte da movimentação no mercado de capitais brasileiro, ele é feito através do fluxo estrangeiro. O mercado interno, ele ainda é bem pequeno, né? A gente está falando do Brasil hoje, representa 3, 4% do PIB mundial. Então, o fluxo estrangeiro, ele domina muito o que vai ocorrer aqui dentro do Brasil. E você teve 70% desse fluxo que entrou em 2023, né, saindo em 2024, o que ajudou a valorizar o dólar. Então, uma dessas simbioses que tem ocorrido é exatamente o fluxo estrangeiro causando esse choque de oferta e demanda que tem ocasionado a alta do dólar que a gente tem visto aí nessas últimas semanas, né? Então, o que você está dizendo aí tem dólar saindo do Brasil, e com menos dólar aqui, o preço do dólar aqui acaba subindo para compensar essa fuga de dólares aqui, é isso? Corretamente. Tem dólar saindo, o preço vai subindo porque está ficando escasso a moeda. E na sua opinião, na sua avaliação e a de outros analistas, esse dólar está saindo do país diante de um cenário de incerteza econômica, é isso? Com certeza, o que move o mercado hoje são expectativas. O que sempre moveu o mercado são expectativas. Se a gente tem uma expectativa de uma economia que vai fluir bem, que vai ter um gasto controlado, dentre outros fatores, ela aprecia e, consequentemente, a gente tem uma inflação controlada, uma taxa de juros que é feita basicamente para controlar a inflação menor e, consequentemente, um câmbio mais controlado. O que a gente tem hoje é uma diferenciação nessa expectativa. A expectativa hoje ela é de um país que está gastando mais do que arrecada. Isso vai ter um impacto direto no fiscal, que eu acho que as pessoas tanto escutam falar, né, que o fiscal vai explodir, que a gente está estourando o fiscal do Brasil. É exatamente um governo gastando mais. E a ótica aqui é pensar o seguinte: o orçamento doméstico. Se você ganha R$1.000 e você gasta R$1.000, você tem um orçamento zerado. Agora, se você ganha 1.000 e gasta 1.500, você fica devendo e precisa pegar esse dinheiro com alguém. É exatamente isso que ocorre com o Brasil hoje. O Brasil gasta mais, está gastando, começando a gastar mais do que arrecada, vai ficar devedor, precisa emitir dívida e essa dívida vai ter um custo. Esse custo fica mais caro e aí as expectativas se alinham para o que a gente tem visto. Uma taxa de juros agora com uma expectativa, de novo, de 10,50 ao final do ano. Gabriel, eu queria te fazer uma pergunta. Por que a coisa azedou do ano passado para esse ano aqui? Qual foi o indicador que mudou o humor do mercado e fez com que o dólar que estava aqui fosse embora? Porque o governo tem dito que quer ajustar as contas, né? O que está pegando aí é a forma, né? Uma parte da sociedade entende que ele tem de fazer isso enxugando. O governo diz que tudo bem enxugar, mas ele vai enxugar o que der para enxugar. A intenção dele é arrecadar de quem ele entende deveria estar pagando imposto e não está, ou deveria estar pagando mais imposto do que está pagando. Ou seja, parece que todo mundo concorda que tem de zerar o jogo, não é? Equilibrar as contas. Mas parece que o que está pegando é a forma como isso vai ser feita. É por aí?
Também, existe um grande problema na narrativa que está sendo imposta, que hoje a tributação no Brasil, muito se fala, né, que precisamos aumentar a arrecadação. Só que a gente já tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Então, a gente vai aumentar o que mais? Agora, com a mudança na reforma tributária, que teoricamente traria um pouco mais de produtividade e, quem sabe, auxiliaria as empresas, né, a conseguirem operar melhor, já tem um monte de penduricalho. Então, você tem o chamado custo Brasil, que dificulta muito com que essa taxa de juros diminua. Então, você tem um aumento de arrecadação via mais impostos, uma carga tributária que já é absurda, e a gente não tem um retorno em cima dessa carga tributária, e, consequentemente, você ainda tem um aumento das despesas, né? Quando a gente deveria fazer o contrário. Então, diminuir as despesas obrigatórias do governo, a maior parte dessas despesas são com gastos previdenciários, basicamente. Então, diminuir um pouco do lado da despesa e também diminuir o lado dos impostos, porque a carga tributária brasileira já é muito alta. Então, eu acho que essa narrativa tem um problema muito sério, que é, vamos tributar os super ricos. Você tributar o super rico, o dinheiro sai daqui e vai para lá. Ou seja, vai gerar menos emprego, você vai ter menos riqueza sendo produzida no país. Vamos tributar quem ganha acima de tanto. Hoje, quem ganha acima de R$5.000 já paga 27,5. Então, você tem, de novo, uma carga tributária extremamente elevada e que, sinceramente, o que o mercado já entende não tem onde aumentar. Vai cobrar ainda mais imposto do brasileiro, mesmo que cobre das empresas, mesmo que cobre da picanha, do corte premium ali, isso vai em algum momento, retornar para a camada mais baixa da população. Então, a ótica tem que ser de diminuir impostos e, consequentemente, diminuir o gasto público e não aumentar como tem sido feito. Então, respondendo um pouco da sua pergunta, o que tem ocorrido desde o ano passado, desde o começo desse ano também, é um aumento excessivo de gastos públicos sem uma arrecadação que faça jus a esse aumento. Então, a gente aumenta a trajetória da dívida pública e quem paga a dívida pública é o cidadão brasileiro. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.